Ao longo da história, a humanidade sempre procurou maneiras de representar valor e facilitar a troca de bens e serviços. Desde tempos imemoriais, várias formas de moedas foram usadas, desde conchas, pedras preciosas e metais, até os primeiros registros escritos de dívidas e créditos em tábuas de argila. A invenção de moedas de metal como o ouro e a prata marcou um ponto de virada significativo, pois eram duráveis, divisíveis e tinham um valor intrínseco. No entanto, carregar grandes quantidades de metal tornou-se impraticável, dando origem ao desenvolvimento do papel moeda. Os bancos começaram a emitir notas promissórias que poderiam ser trocadas por ouro ou prata e, eventualmente, essas notas se tornaram um padrão aceito para a troca, apoiadas pela confiança na instituição que as emitia. O século XX viu uma mudança significativa nos padrões monetários lastreados em metal para moedas fiduciárias, onde que o valor não é derivado de um bem físico, mas sim da confiança e fé do povo na estabilidade econômica do seu governo. Então, com a evolução tecnológica e a era digital, começamos a ver as primeiras formas de dinheiro eletrônico, como transferências bancárias e pagamentos online. No entanto, estes ainda dependiam de intermediários, como bancos ou processadores de pagamento, para poder validar e autorizar as transações. A necessidade de criptomoedas surgiu com uma crescente desconfiança nas instituições centralizadas e da busca por uma maior privacidade, eficiência e controle sobre os próprios recursos. Em meio à crise financeira de 2008, um indivíduo ou grupo, sob o pseudônimo de Satoshi Nakamoto, lançou o Bitcoin, a primeira criptomoeda descentralizada. O objetivo era criar uma moeda independente de qualquer autoridade central, transferível eletronicamente com taxas muito baixas e que, ao contrário das moedas tradicionais, não podia ser censurada ou confiscada. Assim, enquanto as moedas sempre refletiam a evolução da sociedade e de suas necessidades, as criptomoedas emergem como uma resposta ao desejo de uma forma de dinheiro que seja verdadeiramente adequada para a era digital, combinando tecnologia, descentralização e aspirações de liberdade financeira. Mas então, o que são as criptomoedas? Por definição, as criptomoedas são moedas digitais que utilizam técnicas de criptografia para poder garantir segurança nas transações e para controlar a criação de novas unidades da moeda. Diferente das moedas tradicionais que são emitidas e reguladas por governos e instituições financeiras centralizadas, as criptomoedas operam em uma rede descentralizada, geralmente baseada em tecnologia blockchain. Mas como elas funcionam? Imagine que você queira enviar um dinheiro para um amigo em outra cidade ou até mesmo em outro país. Tradicionalmente, você usaria um banco ou um serviço de transferência que atua como intermediário, verificando e registrando a transação. Este processo pode levar tempo e envolver muitas taxas. As criptomoedas, no entanto, removem a necessidade desse intermediário. Em vez disso, as transações são verificadas por uma rede de computadores distribuídos globalmente. Quando você envia uma criptomoeda, essa transação é agrupada em um bloco com outras transações. Esses blocos são então verificados e adicionados a uma cadeia de blocos anteriores, formando o que é conhecido como blockchain. A segurança vem da criptografia. Cada transação é assinada digitalmente usando um par de chaves, uma pública que identifica a transação e uma privada que é conhecida apenas pelo proprietário da criptomoeda e é usada para autorizar a transação. Uma vez que o bloco é adicionado ao blockchain, torna-se muito difícil alterá-lo sem alterar todos os blocos subsequentes, o que requer o consenso da maioria da rede. O valor de uma criptomoeda é determinado em grande parte pela oferta e demanda no mercado, assim como qualquer outro ativo. Por não estarem atreladas ao governos ou economias específicas, elas podem ser mais voláteis do que moedas tradicionais, mas também oferecem oportunidades únicas para o investimento e uso em transações digitais. Em resumo, as criptomoedas proporcionam uma maneira descentralizada, segura e eficiente de você transferir o valor digitalmente, desafiando o modo tradicional de pensar sobre o dinheiro. Blockchain, o coração das criptomoedas. Mas afinal, o que é um blockchain? Fale melhor sobre isso. Vamos lá. A palavra blockchain pode ser desmembrada em um bloco e cadeia, o que é exatamente o que representa uma sequência encadeada de blocos de informação. Cada bloco contém um conjunto de transações
registradas, uma referência ao bloco anterior, que é chamado de hash, e uma prova de trabalho, que é um complexo problema matemático que foi resolvido pelos mineradores para poder adicionar aquele bloco à cadeia. Esta sequência forma um histórico imutável de todas as transações que já ocorreram na rede desde o seu início. Mas afinal, como isso garante a segurança e a imutabilidade das transações? Primeiro, descentralização. Diferentemente dos sistemas centralizados, onde uma única entidade tem controle total, blockchains são descentralizadas, significando que os registros não são armazenados em um único local ou controlados por um único agente. Em vez disso, inúmeras cópias do blockchain existem em nós distribuídos globalmente. Esta natureza descentralizada garante que, mesmo se um nó for comprometido, os outros continuarão a operar de forma íntegra, mantendo a rede segura. 2. Hashes criptográficos. Cada bloco contém um hash de bloco anterior, criando assim um link contínuo, e qualquer alteração em um bloco alteraria o seu hash, rompendo o link com o bloco seguinte e alertando a rede sobre a discrepância. Esta característica torna extremamente difícil modificar um bloco depois de adicionado à cadeia. 3. Prova de trabalho, mais conhecido como Proof of Work. Para adicionar um bloco ao blockchain, os mineradores devem resolver um complexo problema matemático. Este processo consome tempo e recursos computacionais, desencorajando tentativas maliciosas de alterar os dados, pois exigiria uma recomputação de prova de trabalho para aquele bloco e todos os subsequentes. 4. Consenso. Uma vez que uma transação é verificada e adicionada ao blockchain, ela é vista e confirmada por todos os outros nós da rede. Para que uma transação ou bloco seja alterado, mais de 50% da rede teria que concordar com essa alteração, que, dada a natureza descentralizada e distribuída do sistema, é impraticável. 5. Imutabilidade. Devido à estrutura entrelaçada dos hashes e ao mecanismo de consenso, uma vez que o bloco é adicionado ao blockchain, torna-se praticamente imutável. Isso significa que, mesmo que alguém quisesse alterar uma transação no passado, teria que mudar todos os blocos subsequentes, o que é virtualmente impossível, dada a prova de trabalho necessária e o consenso da rede. Em resumo disso tudo, a combinação da criptografia, prova de trabalho, consenso e a estrutura intrínseca do blockchain cria um sistema altamente seguro, onde as transações são transparentes e imutáveis, garantindo confiança e integridade sem a necessidade de intermediários. Bitcoin, a primeira criptomoeda. Vamos a uma história breve do Bitcoin e o seu criador misterioso, Satoshi Nakamoto. O Bitcoin, ele emergiu em 2008, quando um indivíduo ou grupo sob o pseudônimo de Satoshi Nakamoto publicou o white paper do Bitcoin, que foi intitulado como Bitcoin, um sistema de dinheiro eletrônico peer-to-peer. Este documento delineou uma visão e a mecânica por trás de uma moeda digital que poderia funcionar sem a necessidade de intermediários como bancos ou instituições financeiras. Em janeiro de 2009, Satoshi Nakamoto lançou a primeira versão do software Bitcoin e minerou o primeiro bloco da cadeia, conhecido como bloco Gênese. A identidade real de Satoshi Nakamoto permanece um dos maiores mistérios do mundo das criptomoedas, já que ele ou eles desapareceu do cenário após alguns anos, deixando assim para trás apenas correspondências e o código-fonte inicial. Mas afinal, como o Bitcoin funciona? O Bitcoin, ele opera como um grande livro-razão público e descentralizado, conhecido como o blockchain. Cada transação é registrada nesse livro-razão após ser verificada por participantes da rede, chamados de mineradores. Quando alguém quer enviar um Bitcoin, eles criam uma transação digital assinando-a com a sua chave privada, e essa transação é então transmitida para a rede e colocada em um pool de transações não confirmadas. Os mineradores selecionam transações deste pool para poder verificar e incluir um novo bloco. Uma vez que o bloco é preenchido com transações, o minerador resolve o problema matemático associado à prova de trabalho. O bloco, ele é adicionado ao blockchain e as transações nele contidas são consideradas confirmadas. Os proprietários do Bitcoin mantêm o controle dos seus fundos usando um par de chaves, uma chave pública, que é usada para receber fundos, e uma chave privada, que é secreta e usada para autorizar as transações. É essencial que os proprietários de Bitcoin mantenham suas chaves privadas seguras, pois qualquer pessoa com acesso a elas podem gastar os Bitcoins associados. Mineração. Então, o que é e como contribui para a rede? A mineração é o processo pelo qual novos blocos
blocos são adicionados ao blockchain e os novos bitcoins são criados. Os mineradores usam poderosos computadores para poder resolver complexos problemas matemáticos. O primeiro minerador a resolver o problema anexa o próximo bloco ao blockchain e é recompensado com bitcoins recém-criados. Esta recompensa serve dois propósitos. É o mecanismo pelo qual novos bitcoins são introduzidos no sistema e incentiva os mineradores a dedicar recursos computacionais para manter a rede segura e funcionando. Além da recompensa por bloco, os mineradores também recebem taxas de transação associadas às transações que eles incluem em um bloco. À medida que a recompensa por bloco diminui ao longo do tempo devido a eventos de halving programados, espera-se que essas taxas de transações se tornem uma parte mais significativa dos incentivos para a mineração. Ao contribuir com o poder do processamento para a rede, os mineradores ajudam a garantir sua segurança e funcionalidade. Eles verificam e registram transações, garantindo que o histórico de transações no blockchain seja consistente e imutável. Outras criptomoedas populares: Ethereum e contratos inteligentes. Ethereum, criado por Vitalik Buterin e lançado em 2015, o Ethereum é uma plataforma descentralizada que permite que desenvolvedores construam e implementam aplicações descentralizadas. Enquanto que o Bitcoin foi projetado principalmente como uma moeda digital, o Ethereum foi concebido como uma máquina virtual que executa contratos inteligentes. Mas então, o que são contratos inteligentes? São códigos auto-executáveis que operam sob um conjunto definido de condições. Quando as condições pré-definidas são atendidas, o contrato é automaticamente executado sem a necessidade de intermediários. Esses contratos podem representar acordos financeiros, acordos de propriedade, votações em qualquer outra aplicação onde a lógica condicional é necessária. Por exemplo, ele pode substituir o que hoje a gente conhece por cartórios: Ripple, Litecoin, Cardano e outros. Ripple, ou mais conhecido como XRP, diferente da maioria das criptomoedas que são projetadas para ser uma moeda ou um método de armazenamento de valor, o Ripple foi criado para poder facilitar transferências internacionais entre bancos em tempo real com taxas mínimas. XRP é uma moeda nativa da plataforma Ripple. Litecoin, criado por Charlie Lee em 2011, é frequentemente referido como a prata para o ouro do Bitcoin. Ele foi desenvolvido com algumas melhorias em relação ao Bitcoin, como tempos de confirmação de transação mais rápidos. Cardano, fundado por um dos cofundadores do Ethereum, Charles Hoskinson, o Cardano é uma plataforma de contrato inteligente que se concentra em segurança por meio de uma abordagem que é baseada em pesquisa. A ADA, que é a moeda nativa da plataforma Cardano. Então, o que é um token e como ele difere de uma criptomoeda? Em seu sentido mais amplo, uma criptomoeda é tipo um token digital, mas nem todo token é uma criptomoeda. Vamos lá, vou explicar melhor. Uma criptomoeda refere-se geralmente a moedas digitais como Bitcoin ou Litecoin, que tem o seu próprio blockchain independente e são usadas principalmente como uma moeda ou armazenamento de valor. Agora, token operam em cima de um blockchain existente como Ethereum e podem representar uma variedade de ativos ou utilidades. Tokens podem ser criados para representar ativos tangíveis, direitos de propriedade como quadro, obras de arte, acessos a serviços, equity ou até mesmo como um meio para arrecadar fundos em ICOs, que são conhecidos como Initial Coins Offerings. Devido à flexibilidade dos tokens, eles têm uma variedade de aplicações que vão muito além do escopo das criptomoedas tradicionais. Em resumo, enquanto todas as criptomoedas são tokens, nem todos os tokens são criptomoedas. Tokens podem ser moldados para atender a várias necessidades e propósitos dentro de um ecossistema de blockchain. Como comprar e armazenar criptomoedas? Nós temos as exchanges e as carteiras. As exchanges são plataformas online onde você pode comprar, vender ou trocar criptomoedas por outras moedas digitais ou moedas tradicionais como dólar ou euro. Algumas das exchanges mais populares incluem a Binance, Coinbase e a Kraken. Usuários criam contas nesses sites, depositam a moeda de sua escolha e em seguida fazem trocas. No entanto, é importante notar que quando seus ativos estão em uma exchange, você não possui controle total sobre suas chaves privadas e os ativos podem estar em risco em caso de um ataque à plataforma. Carteiras. Estas são ferramentas que permitem aos usuários armazenar, enviar e receber criptomoedas. Elas guardam as chaves privadas que provam a sua propriedade sobre as moedas e permitem
que você faça as transações. Diferenças entre carteira quente, mais conhecida como Hot Wallet, e carteira fria, mais conhecida como Cold Wallet. A carteira quente, a Hot Wallet, são carteiras que estão conectadas à internet. Elas são mais convenientes para transações frequentes, pois permitem o fácil acesso e transferência de ativos. No entanto, por estarem online, são mais vulneráveis a ataques cibernéticos. Agora, carteira fria, Cold Wallet, são soluções de armazenamento offline como dispositivos físicos, por exemplo, Ledger Nano S ou Trezor, ou em papel. Eles são considerados os mais seguros porque são imunes a ataques online. No entanto, eles são menos convenientes para transações frequentes. Agora, a importância das chaves privadas e o risco da perda. Chaves privadas são como a senha do seu banco online. Elas permitem que você acesse e controle suas criptomoedas. Sem elas, você perde o acesso aos seus ativos. Ao contrário dos bancos tradicionais, não há redefinição de senha ou recuperação de conta no mundo das criptomoedas. Se você perder a sua chave privada, você perde as suas moedas. Então, é uma questão de segurança. Por isso, o nosso próximo tópico é de precauções de segurança. Primeiro, backup regular. Faça cópias regulares das suas chaves privadas e armazene-as em locais seguros. 2. Use carteiras de hardware. Para grandes quantidades de criptomoedas, considere usar uma carteira de hardware, conhecida como a Cold Wallet, para poder maximizar a segurança. 3. Evite armazenar grandes quantidades em exchanges. Dada a vulnerabilidade das plataformas online a ataques, use-as principalmente para negociação e não para armazenamento a longo prazo. 4. Proteja seus dispositivos. Mantenha o software do seu computador, telefone e qualquer outro dispositivo relacionado atualizado e protegido por software de antivírus. 5. Use senhas fortes. Considere usar a autentificação de 2 fatores para contas online relacionadas a criptomoedas. 6. Evite phishing. Nunca clique em links suspeitos ou forneça informações pessoais em resposta a e-mails ou mensagens não solicitadas. 7. Seja cauteloso. Lembre-se de que transações de criptomoedas são irreversíveis. Sempre verifique endereços e detalhes antes de confirmar uma transação. Adotando estas práticas e tendo uma compreensão clara da tecnologia, você estará em uma posição melhor para aproveitar o mundo das criptomoedas enquanto minimiza os riscos associados. Você precisa entender que você é o seu banco e, como diria a Tio Ben, personagem do Homem-Aranha, com grandes poderes vem grande responsabilidade. Se você tem a custódia do seu dinheiro, você tem a responsabilidade por tomar conta dele sem sofrer ataques. Usar a criptomoeda é você assumir a responsabilidade, é uma liberdade que vem com responsabilidade. Uso prático e adoção no mundo real. Como e onde gastar criptomoedas? Compras online. Várias lojas online, grandes e pequenas, já aceitam Bitcoin e outras criptomoedas como forma de pagamento. Estas vão desde plataformas de tecnologia até vendedores de produtos variados. Lojas físicas. Embora em menor número, algumas lojas físicas e restaurantes em cidades ao redor do mundo já começaram a aceitar criptomoedas. Estes estabelecimentos geralmente exibem um adesivo na porta ou no caixa. Cartões de débito cripto. Existem empresas que oferecem cartões de débito que convertem criptomoedas em uma moeda fiduciária no ponto de venda, permitindo que os usuários gastem seus ativos cripto em quase qualquer lugar que aceite cartões tradicionais. Gateway de pagamento. Serviços como BitPay ou CoinGate permitem que empresas aceitem pagamentos em criptomoedas, facilitando sua adoção. Criptomoedas como investimento e especulação. Investimento. Muitas pessoas veem criptomoedas como um ativo de investimento semelhante ao ouro ou às ações. Elas esperam que o valor de suas criptomoedas aumentem ao longo do tempo. Plataformas como a Grayscale oferecem produtos financeiros que permitem que os investidores se exponham ao mercado das criptomoedas sem ter que possuir o ativo subjacente diretamente. Especulação. Dada a volatilidade do mercado de criptomoedas, muitos traders buscam lucrar com flutuações do preço a curto prazo. As exchanges de cripto permitem que você faça negociação ativa e algumas até oferecem ferramentas avançadas como negociação de margem. Inovações futuras. Finanças descentralizadas, mais conhecidas como DeFi e NFTs, tokens não fundíveis. DeFi. Finanças descentralizadas tratam-se de um ecossistema de aplicações financeiras construídas em blockchain. Estas aplicações
inovações pretendem recriar e melhorar serviços financeiros tradicionais como empréstimos, poupança e negociação, mas sem intermediários. Isso pode permitir taxas mais baixas, maior acessibilidade e inclusão financeira. NFTs, conhecidos como tokens não fungíveis, estes são tokens digitais únicos que representam a propriedade ou a prova de autenticidade, geralmente para ativos digitais. Eles ganharam destaque no mundo da arte, jogos e colecionáveis. Ao contrário de criptomoedas como o Bitcoin ou o Ethereum, onde cada moeda é intercambiável e igual a outra, cada NFT é distinto e não pode ser trocado de forma equivalente. Eles estão revolucionando a forma como pensamos sobre propriedade e direitos digitais. Ambas as inovações ainda estão em fases iniciais, mas têm o potencial de remodelar profundamente setores inteiros da economia e da sociedade. À medida que a tecnologia avança, é provável que vejamos ainda mais aplicações e usos para criptomoedas e blockchain no mundo real. Críticas e desafios. Volatilidade do mercado. Flutuações de preço. Uma das críticas mais comuns às criptomoedas é a sua volatilidade extrema. Flutuações diárias significativas no preço são comuns, o que pode levar a perdas substanciais para os investidores em um curto espaço de tempo. Fatores de influência. Muitos fatores podem influenciar a volatilidade, incluindo notícias, regulamentações, adoção por grandes instituições, especulação e sentimentos do mercado. Barreira à adoção. A volatilidade também pode ser uma barreira à adoção das criptomoedas como meio de pagamento, pois tanto comerciantes quanto os consumidores podem hesitar em aceitar a gastar uma moeda cujo valor pode mudar drasticamente em questão de horas. Consumo de energia na mineração. Problemas ambientais. A mineração de algumas criptomoedas, em especial o Bitcoin, é frequentemente criticada pelo seu alto consumo de energia. Grandes fazendas de mineração em todo o mundo usam uma quantidade significativa de energia, muitas vezes proveniente de fontes não renováveis. Busca por soluções. Em resposta a essas preocupações, muitos dentro da comunidade cripto estão buscando soluções mais eficientes em termos energéticos, como a mudança do modelo do consenso de prova de trabalho para a prova de participação ou outras alternativas, regulamentação e preocupações governamentais. A ambiguidade legal, que em muitos países a regulamentação em torno das criptomoedas ainda está em formação ou é ambígua, o que pode desencorajar a adoção e investimento devido à incerteza legal. Preocupações de segurança nacional. Alguns governos expressaram preocupações sobre as criptomoedas que podem ser usadas para atividades ilícitas como lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo ou evasão fiscal. Desafios regulatórios. Embora a regulamentação possa proporcionar legitimidade e proteção para os usuários, também há preocupações de que regulamentações excessivas possam sufocar a inovação e centralizar o que se destina a ser um sistema descentralizado. Resposta da indústria. Muitas empresas do setor estão trabalhando proativamente com reguladores para garantir a conformidade e estão buscando formas para poder abordar preocupações legítimas sem prejudicar a inovação. Embora as criptomoedas apresentem muitas promessas e benefícios, é essencial abordar esses desafios de frente para poder garantir um crescimento sustentável e a adoção em massa no futuro. Mas, verdade seja dita, a própria atividade do governo, a coerção que o governo exerce, vai fazer as pessoas aderirem às criptos. É um movimento natural do mercado. É a forma com a qual eu enxergo vendo os governos fazendo a impressão constante da moeda, fazendo reduzir o poder de compra do cidadão. Mas só o futuro dirá. Desde o surgimento do Bitcoin em 2009, o mundo testemunhou uma revolução financeira silenciosa, mas extremamente significativa. As criptomoedas, inicialmente vistas como um nicho tecnológico ou até mesmo uma moda passageira, estão de forma gradativa moldando o futuro da economia global. As potencialidades dessa inovação, seja como um meio descentralizado de troca ou como uma forma alternativa de investimento, são inegáveis. No entanto, como qualquer tecnologia emergente, o caminho das criptomoedas é repleto de desafios e incertezas. E, assim como o ouro ou o mercado de ações, o mundo das criptomoedas não é isento de riscos. É aqui que a educação e a informação contínua se tornam cruciais. Antes de mergulhar nesse universo, é essencial se armar de conhecimento, compreendendo tanto as oportunidades quanto os riscos envolvidos. O potencial
potencial impacto das criptomoedas no futuro da economia mundial é vasto. Elas podem redefinir como transacionamos, investimos e até mesmo como percebemos o valor. No entanto, para navegar com sucesso nesse novo horizonte, a educação e o discernimento são suas bússolas mais valiosas. Para todos vocês, entusiastas, investidores ou simplesmente curiosos, encorajamos sempre a buscar mais, aprender mais e a questionar mais. E para se manter atualizado sobre as últimas tendências, inovações e análises no mundo cripto, não se esqueça de acompanhar o nosso canal. Comente aqui, lucra comigo, para eu poder saber que você ficou comigo até agora. Valeu, um abraço!